E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Santa Casa do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: uma esfera oca de ferro de peso 7,8 newtons é colocada em água, ficando totalmente submersa e sujeita a um empuxo de intensidade 3 newtons. Desprezando o peso do ar contido no interior dessa esfera e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e as massas específicas da água e do ferro, respectivamente iguais a 1 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, e 7,8 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, o volume da parte oca dessa esfera é igual a quanto? Gente, olha só, eu quero calcular a parte que está oca aqui. Ele pede para desprezar o peso do ar. Então, eu vou só considerar o volume total e o volume da parte de ferro. E assim eu vou entender que aqui não tem nada. De forma geral, o volume da parte oca, né, da parte que está no interior, vai ser o volume total que eu tenho, menos a parte de ferro. Então, cabe a gente, nesse exercício, calcular o volume total, depois o volume da parte de ferro, para então calcular o volume da parte oca. Vamos lá, então, calcular o volume total dessa esfera. A gente sabe que o empuxo ele vai depender da densidade do fluido, que nesse caso vai ser a água, a aceleração da gravidade e o volume deslocado. Você pode entender o volume deslocado como o volume imerso, né? O volume do corpo que está dentro da água. E nesse caso, o volume que está dentro da água é justamente o volume total. Dessa forma, a gente já pode substituir os valores para encontrar o volume total. O empuxo vale 3. A densidade da água, a massa específica dela, vale 1 vezes 10 ao cubo. E nesse caso, massa específica e densidade funcionam da mesma maneira, tá? Para fins práticos. Então, a gente vai ter que a densidade da água vai ser 10 ao cubo, a aceleração da gravidade vai ser 10, e aqui a gente vai ter o nosso volume total. Vou pegar essas potências de base 10 e vou multiplicar elas. A gente vai ter 3 igual 10 ao cubo vezes 10. Eu vou repetir a potência de base 10 e somar os expoentes. Como eu não estou vendo nada, o expoente desse número aqui vai ser o 1. Eu vou ter 3 mais 1, 4, vezes o volume total. Vou pegar esse 10 a 4 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. E assim a gente vai ter o seguinte: 3 sobre 10 a quarta metros cúbicos vão ser igual a volume total. Só que eu não vou trabalhar com metro cúbico, eu tenho que trabalhar com centímetro cúbico e eu preciso saber converter. Eu vou dar uma apagadinha aqui só para a gente poder fazer a conversão. Depois eu volto com essa relação quando for necessário. Eu vou pegar esse metro cúbico aqui e vou passar para centímetro cúbico. Então, eu quero converter de metro cúbico para centímetro cúbico. Como que eu faço? Para passar de metro cúbico para centímetro cúbico, eu preciso lembrar que para passar de metro para centímetro, eu multiplicaria por 100, né? E o 100, por ter 2 zeros, eu vou escrever assim, 10 ao quadrado. Só que essa conversão, ela está ao cubo, né? É metro cúbico para centímetro cúbico. Então, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado ao cubo. E assim a gente descobre que para converter de metro cúbico para centímetro cúbico, a gente vai multiplicar por 10 elevado à sexta. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o nosso volume total e eu vou multiplicar ele por 10 ao cubo. Aqui vai ter 3 vezes 10 à quarta, eu vou multiplicar aqui por 10 à sexta. Vou dar uma baixadinha para não ficar tão embolado. E a gente vai fazer a conta. Divisão de potência de mesma base, a gente vai repetir a base e diminuir os expoentes. Vou repetir esse 3, ele não tem nada a ver com a história. Vou repetir a base e subtrair os expoentes. 6 menos 4, 2. E isso já vai estar em centímetros cúbicos. 3 vezes 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado é 100. A gente vai ter 300 centímetros
cúbicos. Agora que a gente descobriu o volume total, a gente vai descobrir o volume da parte de ferro. Como que eu vou descobrir o volume da parte de ferro? Antes de tudo, eu preciso saber quanto de ferro tem, qual é a massa de ferro que eu tenho. E ele fala para a gente que o peso desse ferro é de 7,8, né? Como a esfera é feita de ferro e esse ar aqui, ele pede para desprezar o peso, a gente vai considerar que essa bolinha aqui vai ser composta basicamente de ferro. Então, se eu aplicar a expressão do peso, que vai ser a massa vezes gravidade, a massa que eu vou estar encontrando vai ser a massa da parte de ferro. Vou substituir os valores. O peso é 7,8. A massa eu quero descobrir. E a gravidade vai ser 10. Vamos lá, gente. Vou pegar esse 10 que está multiplicando e eu vou passar para o outro lado, dividindo para o lado esquerdo. E assim a gente vai ter 7,8 sobre 10 igual a m. E aí, só por questões técnicas, eu vou pegar esse 10 que está dividindo e vou jogar para cima. E quando eu jogar ele para cima, ele vai ter que trocar o sinal do expoente. Então, a massa vai ser 7,8 vezes 10 elevado a menos 1 quilogramas. Luiz, eu poderia deixar como 0,78? Poderia, criatura. Mas isso aqui é só uma questão de preferência minha. Show de bola? Agora que a gente descobriu a massa que tem de ferro, a gente pode descobrir o volume. E a gente pode usar a relação da densidade, né? Ou massa específica. Para essas coisas, massa específica e densidade vão ser quase a mesma coisa na prática, tá? Só em alguns exercícios específicos que elas vão ter diferenças. Vamos lá. A massa específica ela vai ser massa sobre volume. Vou substituir os valores que ele deu, né, na questão. O valor da massa específica do ferro é 7,8 vezes 10 ao cubo. 7,8 vezes 10 ao cubo. A massa que eu tenho de ferro é 7,8 vezes 10 a menos 1, dividido tudo isso pelo volume que eu vou ter de ferro. Eu vou pegar esse volume de ferro que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. A gente vai ter o seguinte. O volume de ferro vai ser multiplicado por 7,8 vezes 10 ao cubo, igual a 7,8 vezes 10 elevado a menos 1. Deu uma apertadinha aqui, mas não tem problema. Vou pegar esse número todo aqui, que está multiplicando o volume de ferro, e vou passar ele para o outro lado, dividindo. A gente vai ter que o volume de ferro vai ser igual a 7,8 vezes 10 a menos 1 sobre 7,8 vezes 10 ao cubo. A gente pode cortar o 7,8 e fazer essa divisão de potência de mesma base. A gente vai ter, quando for assim, você vai repetir a base e diminuir os expoentes, menos 1, menos 3. E isso vai dar 10 a menos 4. Lembrando que você está encontrando em metro cúbico, justamente porque a massa estava em quilograma e a massa específica estava em quilograma por metro cúbico. Novamente, a gente vai precisar converter para centímetro cúbico. Para isso, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 10 elevado a sexta. E assim, a gente vai encontrar o seguinte, o volume total vai ser 10 a sexta com 10 a menos 4, vai dar 10 ao quadrado. E assim, o volume total de ferro vai ser de 100 centímetros cúbicos. A gente quer encontrar o volume da parte oca, e eu falei para vocês lá no começo do vídeo que o volume da parte oca é o volume total menos o volume da parte de ferro. O volume total é 300, o volume da parte de ferro é 100. Então, a gente vai encontrar 200 centímetros cúbicos. E assim, o nosso gabarito vai ser a letra A. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!